E além da nova política de preços, a Petrobras anunciou a redução do gás de cozinha. Segundo a estatal, vai ser a primeira vez desde 2021 que o preço do botijão de gás pode ser vendido e chegar aos consumidores por menos de R$ 100. A Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, usado no botijão de gás de cozinha. A medida faz parte do que o presidente da companhia, Jean Paul Prats, classificou como uma nova estratégia comercial de preços da petrolífera para o mercado interno. A partir desta quarta-feira, 17 de maio, a Petrobras vai vender às distribuidoras o botijão de 13 quilos por um valor, em média, R$ 8,97 inferior. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor, o botijão pode chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. De acordo com o presidente da estatal, esta é a primeira vez desde outubro de 2021 que o preço do botijão de gás vendido às distribuidoras cai abaixo dos R$ 100. Além da redução do preço do GLP, a nova estratégia comercial também inclui uma diminuição dos preços médios do diesel e da gasolina. A redução dos preços dos produtos para revenda, no entanto, depende de vários fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Agora, Pedro, a Petrobras anunciou ainda a redução em 44 centavos por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras e também 40 centavos por litro da gasolina. Claro que é uma mudança importante para o bolso do consumidor, mas que gera também outra reação, principalmente vinda do mercado. Pois é, Elias, e essa redução, a gente chega agora a esse preço vendido da gasolina e do diesel, que nas refinarias vai ser o menor desde 2021. Ou seja, estamos falando de mais de 2 anos aí de manutenção de preços elevados e que agora começam a ter uma redução um pouco mais incisiva com a mudança de preços anunciada pela Petrobras. Essa redução é pouco maior de 12% nos dois casos, tanto do diesel como também do caso da gasolina. Apesar de o mercado ter tido uma reação um pouco desconfiada ainda, Elias, inclusive pares que deram entrevista à imprensa hoje do mercado, falando inclusive sobre a dificuldade de se entender essa nova política, houve uma crescente na Bolsa de Valores das ações da Petrobras, que fecharam hoje em alta de pouco mais de 12% em relação ao dia de ontem, após então esse anúncio da mudança da política de preços feita pela Petrobras. O que é a grande crítica hoje em relação a essa nova política é que não há uma fórmula, isso é muito impreciso. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, conversei com ele em algumas agendas por aqui no Rio de Janeiro nesses últimos meses, e ele vem definindo essa nova política já há algum tempo como o seguinte: a Petrobras vai ser o mais competitiva possível, vai praticar o menor preço em relação aos seus concorrentes sempre que puder, ou seja, é aquela velha história, né? Para não sobrar nada no estoque, é para cobrir a oferta em relação aos demais competidores e para conquistar um maior número de clientes. Essa política substitui a antiga, que tinha como base parâmetros de importação de petróleo e também de combustível refinado aqui no país. A gente não vai ter, então, esses preços internacionais como principal referência, mas eles, é claro, vão continuar sendo um referencial importante sempre que houver uma situação de elevação ou de queda internacional, isso vai impactar aqui também. A questão desse tipo de mudança, Elias, é que não há uma fórmula específica. Não há, então, por exemplo, aquelas fórmulas matemáticas de quanto custa, quanto de lucro nós queremos, quanto custa lá fora, como existia na questão da paridade de importação. Agora isso vai ser feito em cada região, de forma regionalizada. Então, por exemplo, no caso do Ceará, do Amazonas, do Pará, regiões
que tem que importar mais combustível ou que tem um transporte mais caro para levar o produto até lá, pode ser que essa competição faça com que os preços sejam diferentes dos que são praticados na região sudeste, a exemplo do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Isso pode vir a acontecer dentro dessa nova política e a gente não tem clareza de qual vai ser a fórmula que vai ser usada pela Petrobras. Alguns pontos importantes. A Petrobras hoje detém cerca de 70% do mercado de petróleo, de combustíveis aqui no Brasil. Então, quando ela anuncia uma postura tão agressiva de competição, ela com certeza nesses próximos meses deve acabar trazendo um esmagamento, vai esmagar de fato a concorrência dela. Isso pode ser prejudicial em alguns pontos para o país. Essa nova política, a gente faz a reflexão, né? Ela é boa ou ruim para o Brasil? E aí eu trouxe alguns pontos positivos e negativos dessa nova política anunciada pela Petrobras. Entre as questões mais positivas, nós temos uma menor volatilidade do preço do combustível. Ou seja, as questões internacionais, câmbio, valor do barril do petróleo, devem influenciar menos aqui no país. E com isso nós teremos menos alterações do preço da gasolina ao longo do ano, ao contrário do que aconteceu nesses últimos anos. Também vai priorizar o menor preço para o consumidor. Essa é a prioridade da Petrobras. Praticar sempre o menor preço a partir de agora, sempre que puder. O que significa que o telespectador que está nos assistindo, o consumidor, deve conseguir pagar menos na gasolina e no diesel a partir de agora. E com isso, o grande beneficiado é o mercado interno, o mercado brasileiro. Pontos negativos dessa nova política: ela pode criar uma concorrência desleal. Isso porque nós temos uma competição muito grande. A Petrobras fabricando aqui, não tendo custo de transporte, de importação, por exemplo, como acontece com empresas internacionais, vai ter mais vantagens competitivas. Isso é um lado muito positivo para a Petrobras, é claro, mas deixa de ser positivo para empresas concorrentes. Isso pode desestimular a concorrência a atuar aqui no país, e se nós não tivermos uma soberania de autossuficiência de produção do combustível, pode vir a trazer uma escassez de alguns combustíveis mais à frente. Isso não é um risco definido, é um risco possível de acordo com visão de analistas, visões de analistas com quem nós conversamos nesses últimos dias, nessas últimas horas em especial. E aí fica a questão: vai dar certo, Elias? Essa é a pergunta de muitos bilhões, nem só milhões, mas bilhões de dólares que a Petrobras lucra nesses últimos anos. A questão é que essa política, sem dúvidas, é benéfica ao consumidor nesse primeiro momento. Vai reduzir os preços, mas é preciso monitorar com muita atenção nesses próximos dias. O mercado ainda vê com desconfiança essa nova política, ainda quer ter clareza de alguns pontos, mas a gente teve hoje uma alta nos preços das ações da Petrobras, mostrando também uma certa confiança nessa nova mudança. E a Petrobras, com certeza, vai ser a grande beneficiada em conquistar mercado também, com essa agressividade de competição anunciada pelo presidente da estatal, da empresa de economia mista, Jean Paul Prats. Vamos acompanhar a partir de agora quando é que esse anúncio de redução chega no bolso do motorista, né, Elias? A gente sempre fala aqui que quando é para aumentar, aumenta no outro dia, no dia seguinte, mas para reduzir leva um tempinho. Vamos acompanhar com muita atenção e a gente vai trazendo isso aqui ao longo da semana no Diversa em Rede, Elias. Sem dúvidas, Pedro. E olha, realmente não espanta, não é verdade? Toda essa movimentação, até mesmo o mercado reagindo não de uma maneira negativa, como se esperou até então. Afinal de contas, Pedro, a Petrobras teve lucros aí bilionários nos últimos meses, semestres. Nós acompanhamos isso aqui também no Diversa em Rede. De fato, o consumidor sente no peso, no bolso, não é verdade? De todas essas oscilações. Muitos motoristas de aplicativos também sentem a situação. Pessoas que voltaram nas regiões mais pobres do país a cozinhar com fogão de lenha. De fato, a situação em várias regiões do Brasil é grande, é plural, tem várias questões, é claro, que envolve também essas mudanças nos preços, e a gente vai seguir também acompanhando todos estes pontos. Pedro, obrigado pelas informações, até daqui a pouco.